Na noite do meu aniversário de 33 anos, minha mãe me olhou na frente de 40 convidados e disse que nunca tinha me amado, que minha existência sempre foi um fardo. O silêncio que tomou conta da sala foi absoluto, pesado como uma laje de pedra. Eu simplesmente me levantei, arrumei meu vestido e sorri. Agradeci pela sinceridade e fui embora. O que eles não sabiam é que eu tinha passado 5 anos construindo em silêncio a destruição perfeita de tudo o que eles um dia chamaram de império. Mas antes de continuar, confere se já está inscrito no canal e escreve nos comentários de onde você está vendo esse vídeo. A gente adora saber até onde nossas histórias estão chegando. Existe um tipo de dor que não grita, não chora, não bate portas, não pede socorro. Simplesmente fica ali quieta, acumulando camadas sobre camadas ao longo dos anos, até que um dia você se olha no espelho e percebe que passou a vida inteira tentando merecer o amor de pessoas que já tinham decidido muito antes que você não era digna dele. Meu nome é Renata, tenho 33 anos, sou diretora de aquisições imobiliárias em São Paulo, e até a noite do meu aniversário ainda carregava dentro de mim uma fagulha ridícula de esperança. A esperança de que talvez algum dia meus pais me vissem de verdade. Essa fagulha morreu numa quinta-feira à noite no salão da mansão dos meus pais, em Campos do Jordão, na frente de 40 pessoas que usavam roupa cara e sorriam de uma forma que nunca chegava aos olhos. A festa tinha sido organizada por eles. Minha mãe, Verônica, amava criar ocasiões para parecer a mãe perfeita de uma filha bem-sucedida. Meu pai, Roberto, amava qualquer evento onde pudesse ocupar a cabeceira da mesa e dar discursos. Era o roteiro de sempre. Cachaça premium, flores brancas importadas, garçons de luva branca e a ilusão cuidadosamente mantida de uma família unida e sofisticada. Eu sabia que era uma ilusão. Sabia fazia anos. Mas continuava aparecendo porque existe algo profundamente humano em continuar tentando, mesmo quando a lógica já desistiu. Minha irmã Jéssica estava sentada no centro da mesa como sempre. Tinha 30 anos e era tratada como se tivesse inventado o conceito de ambição. O marido dela, Fábio, um corretor de seguros que usava relógios que não podia pagar, ficava do lado dela repetindo histórias sobre investimentos que nunca se concretizavam. Formavam um casal que vivia de aparência, sustentados por um crédito que eu ainda não sabia naquele momento que estava no meu nome. O trajeto do jantar foi silencioso da minha parte. Eu observava. Era algo que aprendi a fazer muito cedo. Ficar nas beiradas, analisar o centro, entender o que ninguém estava dizendo em voz alta. Enquanto a Jéssica falava alto sobre uma nova marca de cosméticos que estava lançando, eu contava mentalmente os anos que tinha passado construindo algo real longe daquela mesa. Quando serviram as sobremesas, meu pai se levantou. Esse era o momento do discurso. Ajeitou o paletó, olhou para os convidados com aquele sorriso ensaiado de décadas e começou a falar sobre família, sobre legado, sobre o orgulho que tinha dos filhos que tinha criado. Senti o estômago apertar. Sabia que meu nome não ia aparecer de verdade naquele discurso. Ia aparecer de passagem, como uma nota de rodapé. Mas então, minha mãe se levantou também. Verônica tinha a habilidade cruel de transformar qualquer ambiente no palco dela. Pegou a taça, me olhou diretamente e sorriu de uma forma que não tinha nada de carinho. Era o sorriso de quem finalmente vai dizer o que pensa. O que saiu da boca dela foi limpo, calculado e devastador. Disse que sempre perguntavam como ela conseguia criar uma filha brilhante como a Jéssica enquanto lidava comigo. E que, já que estávamos rodeados dos amigos mais próximos dela, ia ser honesta. Nunca me amou. Que minha existência sempre foi uma responsabilidade exaustiva, que eu fui a vida inteira um lembrete constante de mediocridade. O silêncio que tomou conta da sala foi de outro mundo. Ninguém mexeu um músculo. Ninguém tossiu. O tilintar das taças cessou. 40 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo, esperando para ver o que eu ia fazer. Pelo canto do olho, vi a Jéssica cobrindo um sorriso com a mão.
O Fábio olhava para a toalha de mesa com aquela cara de quem tenta não rir. Esperavam que eu desmoronasse. Queriam ver as lágrimas, a voz trêmula, talvez um grito, talvez uma súplica. Queriam que eu me fizesse pequena em público da mesma forma que tinham me feito pequena em particular por 3 décadas. Não dei esse presente para eles. Senti que algo estranho acontecia dentro de mim. Não raiva, não vontade de chorar, mas uma clareza. Como se aquelas palavras finalmente tivessem derrubado a última parede que eu ainda mantinha de pé por ingenuidade. E sem essa parede, de repente via tudo com uma nitidez que nunca tinha tido. Peguei o guardanapo, coloquei com cuidado do lado do prato, me levantei devagar, arrumei o tecido do meu vestido azul marinho com as 2 mãos. Olhei diretamente para minha mãe. Não com ódio, não com desespero, mas com uma calma que eu sabia que ia ser mais aterrorizante que qualquer coisa que pudesse gritar. Obrigada pela sinceridade, disse. Tenham uma excelente noite. Dei as costas e caminhei em direção ao hall. Não corri, não olhei para trás. Meus saltos faziam um som rítmico e preciso no piso de mármore, e esse som foi a última coisa que ouvi antes de fechar a porta pesada atrás de mim. Lá fora, o ar frio da noite bateu no meu rosto. Meu carro estava esperando. Entrei no banco de trás, fechei a porta e fiquei em silêncio por uns segundos. O motorista não disse nada. Ele sabia ao longo dos anos que tinha momentos em que eu só precisava de silêncio. Então tirei meu celular e abri um aplicativo financeiro com criptografia de ponta a ponta. Naveguei até uma pasta específica. Uma pasta que tinha construído ao longo de 5 anos, alimentada por paciência, documentos e uma clareza fria sobre quem eram as pessoas que me criaram. Meu polegar flutuou sobre a tela por 1 segundo. Depois apertei executar. O carro deslizou pela estrada em direção à cidade e olhei pela janela as árvores passando, sentindo pela primeira vez em muito tempo que o peso que carregava nas costas começava a se dissolver. Não porque tinha chorado, não porque tinha gritado, mas porque finalmente tinha parado de pedir permissão para existir. Dormi naquela noite sem nenhum sonho ruim. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas para mim era quase milagroso. Fazia anos que meu sono era agitado. Acordava no meio da madrugada com aquela sensação suja de quem ainda tenta resolver algo impossível. Aquela noite foi diferente. Fechei os olhos no meu apartamento em São Paulo e simplesmente dormi profundo, limpo, sem o peso dos que me queriam pequena. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas do chão ao teto do meu apartamento quando finalmente peguei o celular. 87 chamadas perdidas. Olhei o número sem pressa nenhuma. Contei mentalmente. 28 da minha mãe, 22 do meu pai, 18 da Jéssica e 19 do Fábio. O padrão era exatamente o que eu tinha previsto. Não havia surpresas, só a confirmação de que o sistema que tinha ativado na noite anterior já tinha começado a fazer o trabalho. Fui para a cozinha, preparei meu café com calma e só então abri as mensagens de voz. A primeira era do Fábio, gravada às 7 da manhã com o trânsito barulhento de fundo e a voz de um homem em colapso. Tinha ido num café da manhã de negócios com investidores importantes. A maquininha de cartão recusou o cartão dele. Não um cartão. Todos os cartões. 4 tentativas, 4 recusas. Os investidores foram embora. O negócio estava morto. Ligou para Jéssica para pedir uma transferência e descobriu que as contas da empresa dela também estavam congeladas. Os cheques dos funcionários tinham voltado. O Porsche alugado estava prestes a ser rebocado por falta de pagamento. A voz dele oscilava entre raiva e desespero de uma maneira que revelava muito mais sobre quem ele era do que qualquer discurso de jantar jamais revelaria. Ouvi até o final. Bebi meu café. Depois ouvi a mensagem do meu pai. Roberto não era homem de pedir. Era homem de exigir, de ameaçar, de usar o volume da própria voz como instrumento de intimidação. Mas naquela mensagem havia algo que eu nunca tinha ouvido antes. O som de alguém que percebe que o chão está afundando. Chamou o que eu fiz de ataque cibernético. Ameaçou chamar a Polícia Federal. Disse que eu tinha cometido terrorismo contra a própria família.
Usou palavras grandes que não tinham substância nenhuma por trás, o que sempre foi a marca registrada do Roberto quando sentia que o controle estava escapando das mãos. Terminei o café, coloquei meu terno, peguei minha bolsa. Não tinha nada para responder por telefone. Nunca teve. No escritório, aquele dia começou como qualquer outro para quem me observava de fora. Reuniões, análises, contratos. Mas por dentro sentia uma leveza estranha, como se cada decisão que tomava naquele dia fosse mais precisa que o normal. Às 10 da manhã, minha assistente entrou com aquele olhar de quem segura uma notícia ruim. Meu pai tinha ligado para a recepção da empresa 12 vezes em 20 minutos. Exigia falar comigo. Tinha xingado minha assistente de várias formas que não vou repetir. Tinha ameaçado vir pessoalmente no escritório. Mandei transferir a ligação para minha linha privada. Quando atendi, a primeira coisa que ouvi foi meu nome pronunciado como uma maldição. Deixei ele falar. Deixei ele gritar. Ouvi cada acusação, cada ameaça, cada palavra dita com aquela raiva específica de quem passou a vida inteira acreditando que o volume da voz substitui argumento. Quando finalmente parou para respirar, disse o que tinha que dizer com a mesma calma com que tinha agradecido na noite anterior. Não era crime. Era o exercício legal de quem possui a dívida. Os ativos estavam congelados porque estavam em moratória. E a titular dessa dívida era eu. Desliguei o telefone antes que ele encontrasse palavras para responder. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Fábio e a Jéssica estavam no carro a caminho do meu escritório. Soube pelo alerta do sistema de segurança do prédio, que tinha sido configurado para notificar sobre visitantes não autorizados com os nomes deles na lista de bloqueio. Chegaram fazendo barulho, como sempre. A Jéssica exigia saber onde ficava meu escritório. O Fábio ameaçava seguranças que tinham o dobro do tamanho dele. Era o tipo de cena que revelava para qualquer um que observasse que por trás de toda aquela encenação de riqueza só tinha 2 adultos em pânico que nunca tinham aprendido a lidar com consequências. Deixei que subissem. Sentei do outro lado da mesa de vidro e esperei que terminassem. Quando a Jéssica bateu na mesa com as mãos e disse que eu tinha sabotado as empresas dela por ciúme, abri a pasta. Não levantei a voz uma única vez. Não foi necessário. Os números falavam por si mesmos. E os números eram devastadores. Existe um momento específico em que a arrogância de uma pessoa se parte ao meio. Não é quando você grita, não é quando chora. É quando você apresenta os fatos com tanta calma que eles percebem de repente que não tem lugar nenhum para onde fugir. Com a Jéssica, esse momento chegou quando abri a pasta na primeira página. A empresa principal dela, uma marca de bem-estar que vendia para as amigas dos jardins como uma revolução no mercado, tinha gerado exatamente R$900 mil em receita legítima no último ano. No mesmo período, tinha gasto R$190 mil em pagamentos de consultoria e gastos de marketing que não existiam na prática. A segunda empresa era uma linha de cosméticos naturais sem nenhum produto físico, nenhum fornecedor contratado e nenhum cliente real, mas com uma retirada mensal de R$12 mil, catalogada como honorários de direção, depositados diretamente na conta pessoal do Fábio. A terceira era uma empresa de eventos que nunca tinha realizado um único evento, mas que pagava o aluguel de um carro esportivo e a fatura mensal de 2 cartões Platinum usados exclusivamente em restaurantes e viagens. A Jéssica foi perdendo a cor conforme eu passava as páginas. O Fábio ficou calado. E o silêncio dele era diferente do silêncio da noite anterior na mansão dos meus pais. Ali tinha sido surpresa. Agora era o silêncio de alguém que entende exatamente o que está em jogo e começa a calcular os próprios movimentos. Fechei a pasta com um som seco. Disse para eles o que provavelmente já tinham começado a entender. As empresas não eram empresas, eram cascas. E as cascas existiam para movimentar um dinheiro que nunca tinha sido deles, porque o dinheiro tinha sido emprestado sobre um crédito que estava no meu nome, sem a minha assinatura. Ou melhor, com a minha assinatura, mas não a minha. A Jéssica me olhou como se eu estivesse inventando.
como se aquilo fosse algum tipo de ficção científica elaborada por uma irmã com ciúme. Então tirei a segunda pasta. Os documentos originais dos empréstimos comerciais que tinham financiado as empresas da Jéssica tinham uma linha específica que ela nunca tinha lido, porque nunca tinha precisado ler, porque nossos pais tinham garantido que ela não precisaria se preocupar com detalhes. Naquela linha constava o nome do avalista principal. O perfil de crédito utilizado para garantir cada um dos empréstimos era o meu nome. Pedi para o Fábio ler em voz alta, porque queria que a Jéssica ouvisse da boca do marido dela. Ele pegou os papéis com as mãos que não estavam completamente firmes. Leu. Passou para a segunda página. Leu de novo. E então levantou os olhos para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva. Não era arrogância. Era o rosto nu de alguém que acaba de perceber que pisou num campo minado sem mapa. A Jéssica arrancou os papéis das mãos dele. Os olhos correram pelas linhas, voltaram, correram de novo. Queria encontrar o erro, a brecha, algum detalhe que transformasse aquilo numa mentira. Mas não tinha. Era tudo real, registrado, autenticado em cartório, com carimbos e assinaturas em documentos que ela nunca se deu ao trabalho de ler. Porque sempre pensou que para isso existiam os outros, para cuidar dos detalhes chatos enquanto ela colhia os resultados. A assinatura na última página era minha, mas eu tinha passado aquele período fora do país numa imersão de trabalho em Lisboa. Tinha os registros de voo, os registros do sistema de segurança do escritório europeu, o carimbo de entrada no passaporte. Eu simplesmente não podia ter assinado aquilo, porque eu não estava aqui. Portanto, alguém tinha assinado por mim. Portanto, alguém tinha cometido falsidade ideológica. E esse alguém tinha nome, endereço e, a partir daquele momento, um processo federal em curso. O Fábio se levantou. Não disse mais nada sobre chamar advogados ou processar ninguém por sabotagem corporativa. A versão inflada dele mesmo tinha evaporado por completo. Estava calculando o que aquela descoberta significava para a carteira profissional dele, para os impostos que tinha declarado em conjunto com a Jéssica, para o apartamento financiado com um dinheiro que agora tinha uma origem muito específica e muito ilegal. Quando os seguranças escoltaram os dois para fora do prédio, a Jéssica estava chorando. Não era o choro dramático que eu tinha visto a vida inteira. Era o choro feio e desorganizado de quem finalmente entende que não tem mais ninguém para limpar a bagunça. Voltei para minha mesa, abri o próximo contrato do dia e continuei trabalhando. Meus pais sempre souberam usar o telefone quando queriam alguma coisa. Naquela tarde, meu pai me ligou com uma voz que mal reconheci. Suave, quase gentil, com aquela afetação artificial de quem tenta lembrar como se faz para ser carinhoso com alguém que passou a vida tratando como um estorvo. Disse que as coisas tinham saído do controle, que a família não deveria brigar assim, que minha mãe estava arrependida e que queriam que eu fosse lá para um jantar de reconciliação. Usou a palavra lar. Usou a palavra família. Usou todas as palavras que ele sabia que ainda tinham algum peso residual em mim. Não dei uma resposta definitiva. Só desliguei. Fiquei olhando para o teto do meu escritório por uns segundos. Sabia exatamente o que era aquele convite. Sabia fazia tempo como meus pais operavam quando sentiam o terreno afundando sob os pés. Primeiro as ameaças, depois a ternura fabricada, depois o jantar com documentos na mesa esperando minha assinatura. Era um roteiro velho, e eu tinha decidido na noite anterior que não ia mais seguir roteiros que outras pessoas tinham escrito para mim. Ainda assim, fui. Não por ingenuidade. Fui porque tinha uma última peça que precisava ser colocada no lugar. E essa peça tinha que ser colocada pessoalmente. Tinha documentos que eu precisava ver com meus próprios olhos sendo recebidos pelas pessoas certas, no lugar certo, no momento certo. A mansão em Campos do Jordão parecia menor à luz do dia. Sempre me pareceu enorme quando eu era criança. Aqueles corredores de mármore, aquelas escadas com corrimão de ferro forjado, aquele jardim que exigia uma equipe inteira para se manter. Mas ali, naquela tarde de novembro, o que eu via era uma propriedade que tinha custado muito mais do que aparecia nos registros oficiais.
sustentada por uma arquitetura financeira frágil construída sobre o meu nome. Minha mãe saiu para me receber na porta com os braços abertos e os olhos vermelhos. Desviei do abraço com um passo lateral e entrei sem dizer nada. O jantar estava servido. Um lombo no centro, louça fina, velas acesas, a mesma encenação de sempre para criar a ilusão de normalidade. Mas tinha algo diferente naquela mesa. Uma pilha de documentos encadernados do lado do meu prato, com uma caneta de prata descansando em cima. Sentei, ignorei os documentos. Deixei que o silêncio fizesse o trabalho dele. Minha mãe tentou uma história sobre quando eu tinha 12 anos e fomos todos para Búzios juntos. Corrigi com calma. Aquela semana eles tinham levado a Jéssica para a praia e me deixaram em casa com a empregada e uma comida congelada, porque eu tinha me recusado a deixar que minha irmã arrancasse o cabelo da minha única boneca. Disseram que eu estava de castigo por ser egoísta. O silêncio que seguiu foi diferente do silêncio da noite do aniversário. Aquele tinha sido de choque. Esse era de gente acuada. O Fábio tentou usar termos financeiros para me explicar por que congelar os ativos era uma decisão economicamente imprudente. Ouvi até a metade. E então comecei a citar os artigos específicos do Código Civil que garantiam meu direito como credora principal. Ele parou de falar no meio de uma frase. Meu pai se levantou, empurrou a pilha de documentos na minha direção e disse que era simples. Eu assinava. A dívida voltava para o fundo familiar, o congelamento era revertido e todos podíamos seguir em frente. Olhei para aquela pilha de papéis, peguei a caneta de prata. A sala inteira prendeu a respiração. Segurei a caneta entre meus dedos por um longo momento. E então, com um movimento único e deliberado, quebrei ela ao meio. A tinta espirrou sobre os documentos. Joguei os 2 pedaços diretamente em cima do lombo assado. O que aconteceu depois do estalo da caneta foi como ver uma represa ceder. Meu pai se levantou com tanta força que a cadeira caiu. O rosto dele ficou vermelho de uma forma que eu conhecia desde criança. Significava que o controle tinha ido embora por completo. Já não era o patriarca sofisticado dos jantares do clube. Era um homem em colapso, usando a raiva como última defesa contra uma realidade que ele tinha construído sobre a areia. Gritou. Ameaçou chamar executivos, conselheiros, membros de conselhos de empresas que conhecia do golfe. Disse que ia destruir minha reputação profissional, que ia fazer com que me demitissem, que sem a família eu não era nada, que todo o crédito que eu tinha construído pertencia a ele por direito, que os filhos são propriedade dos pais e que eu tinha roubado o que era dele. Ouvi tudo. Não me movi 1 milímetro. Quando terminou, tirei da minha bolsa um envelope amarelo grosso, com o lacre ainda intacto. Coloquei sobre a mesa. Deslizei na direção dele. Ele pegou com uma raiva que ainda tentava passar por autoridade. Rasgou o envelope, tirou os documentos, leu a primeira linha e parou. Leu de novo. O vermelho foi saindo do rosto dele aos poucos, substituído por uma palidez que eu nunca tinha visto nele. Era aquele tipo de brancura que vem de dentro. O documento que ele segurava era o testamento do meu avô. Não o resumo que o advogado de Campos do Jordão tinha apresentado décadas atrás, com meu pai já posicionado como herdeiro orgulhoso na cabeceira da sala de reuniões. Era o documento original completo, com todas as cláusulas que ninguém tinha lido até o final, porque ninguém tinha achado necessário. Meu avô tinha sido um homem de poucas palavras e muita observação. Tinha visto meu pai muito antes de meu pai se ver a si mesmo. E tinha tomado uma decisão que protegia o que tinha construído de uma forma que o Roberto nunca poderia imaginar. Porque sempre supôs que a lealdade de sangue vinha automaticamente acompanhada de competência. A propriedade de Campos do Jordão não tinha sido deixada para o meu pai. Nunca tinha sido. Tinha sido colocada num fideicomisso irrevogável, administrado por um escritório de advocacia em São Paulo, com uma única beneficiária designada a partir dos 30 anos de idade. Eu. Roberto não era o dono da mansão. Nunca tinha sido. Segundo o testamento, ele e minha mãe eram ocupantes temporários com permissão condicional.
condição que se extinguia automaticamente no momento em que cometessem qualquer crime financeiro contra a beneficiária do fideicomisso. Essa condição tinha sido violada 5 anos antes, quando usaram meu nome e meu crédito para tirar os empréstimos que financiaram as empresas fantasmas da Jéssica. O banco que tinha concedido o empréstimo com garantia da propriedade tinha falido. Meu fundo tinha adquirido a carteira de ativos desse banco por centavos. Eu tinha comprado a dívida deles. Eu tinha me tornado a credora da hipoteca que eles mesmos tinham constituído fraudulentamente sobre uma propriedade que já era minha por herança. Era uma ironia tão completa que beirava o absurdo. Minha mãe entendeu antes do meu pai. Vi no rosto dela o momento exato em que a arquitetura de uma vida inteira desmoronou. Escorregou da cadeira devagar, como se as pernas tivessem parado de funcionar. Ficou no chão do lado dos pedaços de cristal que meu pai tinha quebrado na explosão anterior. A Jéssica começou a gritar. Pediu que alguém fizesse alguma coisa, que ligassem para alguém, que tivesse alguma solução. O Fábio não disse uma palavra. Estava de pé perto da parede olhando para o nada, com a expressão de quem já está calculando o que vai salvar e o que vai abandonar. Me levantei, coloquei o casaco, peguei minha bolsa, disse que eles tinham 48 horas. Na segunda-feira de manhã, às 8, o oficial de justiça estaria na porta. Saí pela mesma porta de mogno por onde tinha saído na noite do meu aniversário. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não estava fugindo. Estava fechando. A madrugada do sábado para segunda-feira deve ter sido a mais longa da vida deles. Não estive lá para ver. Mas conheço essas pessoas bem o suficiente para imaginar. Meu pai revirando gavetas, remexendo arquivos, tentando encontrar alguma brecha num documento que tinha sido redigido especificamente para não ter brechas. Minha mãe fazendo uma live nas redes sociais, chorando. Contando para as amigas do clube que eu estava expulsando meus pobres pais da casa da família. Apelando para uma solidariedade que ela tinha cultivado durante décadas com champanhe e patrocínios de gala. Os comentários explodiram. Pessoas que me conheciam desde criança me chamaram de ingrata, monstro, executiva corporativa sem coração. Li tudo com o celular deitada no meu sofá tomando chá. No dia seguinte, meu pai mandou um e-mail para o diretor executivo da minha empresa. Uma denúncia. 50 páginas de acusações fabricadas. Desvio de fundos. Uso ilegal de algoritmos. Espionagem corporativa. Tinha passado a noite inteira construindo uma ficção científica. E chamou de evidência. O que ele não sabia, porque nunca tinha se dado ao trabalho de entender o que eu realmente fazia, era que 6 meses antes eu tinha me sentado no escritório do meu chefe Eduardo e colocado sobre aquela mesma mesa tudo o que tinha descoberto sobre minha família. Cada documento, cada prova da fraude, cada detalhe dos empréstimos feitos com meu nome sem minha autorização. Eduardo não era homem de surpresas, era homem de informação. E eu tinha me certificado de que ele tivesse toda a informação necessária muito antes de qualquer crise chegar até ele. Amanhã de segunda-feira, fui para o escritório cedo. Eduardo me chamou antes que eu chegasse no meu lugar. A sala de reuniões tinha uma conferência em andamento. O telefone no centro da mesa estava conectado. Do outro lado da linha estava meu pai, que tinha ligado acreditando que estava prestes a presenciar minha demissão ao vivo. Eduardo deixou meu pai concluir o discurso. Ouviu cada acusação com paciência impecável. E então disse, com a precisão fria de quem administra bilhões de reais e não tem tolerância nenhuma para o amadorismo, que a denúncia tinha chegado às mãos do departamento jurídico na noite anterior. E que o departamento jurídico tinha enviado o material, incluindo o IP de origem e a assinatura digital do remetente, diretamente para a autoridade competente. Porque transmitir documentos falsos por meios digitais com o objetivo de prejudicar uma empresa que tem ações na bolsa não é só uma tentativa patética de vingança familiar. É crime federal. O som do telefone caindo do outro lado da linha foi o som mais satisfatório que ouvi em toda a minha vida profissional. A manhã de segunda-feira chegou fria e precisa, como tudo o que é inevitável. Cheguei na propriedade de Campos do Jordão antes das 8.
Meu carro parou no centro da entrada circular. Antes mesmo de eu descer, a porta de mogno se abriu. Meu pai saiu com uma camisa amassada e uma expressão que eu nunca tinha visto nele. O rosto de alguém que passou 2 dias tentando encontrar uma saída e finalmente entendeu que não existe nenhuma. Nas mãos, segurava algo que me surpreendeu por um segundo. Um taco de golfe. Não era um bastão, mas o princípio era o mesmo. A última encenação de um homem que confundiu intimidação com poder a vida inteira. Os oficiais que chegaram atrás de mim eram 4. 2 da Justiça Estadual, 2 federais. Os federais não vieram por causa da hipoteca. Vieram por causa da denúncia que meu pai tinha enviado de madrugada. O documento fabricado com acusações falsas, transmitido digitalmente com a intenção de prejudicar uma empresa de capital aberto. Eduardo tinha formalizado a denúncia na noite anterior, exatamente como disse que faria. Meu pai desceu os degraus gritando que aquilo era roubo, que eu estava fraudando o sistema, que a casa era dele por herança e por direito natural. Usou todas as palavras que tinha acumulado ao longo de décadas, acreditando que o volume da voz era um argumento válido. Os agentes foram eficientes e sem drama. Um deles se posicionou entre meu pai e eu. O outro pediu que ele soltasse o taco e ficasse quieto. Ele não soltou imediatamente. Deu um passo na minha direção. Não deu o segundo. Caminhei até a base dos degraus. Parei a 3 metros dele e abri a pasta que levava. Tirei o documento final. A cópia autenticada do testamento, com o parecer do escritório de advocacia responsável pelo fideicomisso, confirmando a transferência de titularidade efetiva da propriedade para minha pessoa desde a data do meu 30º aniversário. Entreguei para o oficial federal que estava do meu lado. Ele leu a primeira página. Verificou os carimbos. Acenou com a cabeça. Meu pai olhou para os papéis. Depois olhou para mim. E pela primeira vez em toda a minha vida, vi nos olhos dele não raiva, não desprezo, não a frieza calculada de quem me tinha tratado como fardo. Vi medo. O medo real, nu, de alguém que finalmente entende que gastou uma vida inteira subestimando a pessoa errada. Disse para ele o que tinha que dizer, com calma, sem crueldade e sem prazer desnecessário. Não tinha roubado nada. Tinha recebido o que sempre foi meu, protegido por um homem, meu avô, que tinha visto nele o que ele nunca quis ver em si mesmo. Tinham cometido falsidade ideológica para financiar uma ilusão. Tinham me dito na frente de 40 pessoas que minha existência era um fardo. E tinham acreditado até o último momento que nada disso teria consequência, porque eu era a filha que nunca reagia. Se enganaram. Os agentes levaram meu pai. Minha mãe ficou sentada na calçada com 2 malas e o olhar de quem não consegue processar o que acabou de perder. A Jéssica chegou pouco depois num táxi carregando sacolas plásticas com a roupa dela, o rosto inchado de tanto chorar. O Fábio tinha desaparecido durante a noite. Soube que tinha tentado transferir os últimos recursos das contas empresariais para uma conta no exterior, e que o movimento tinha sido interceptado pelas autoridades antes mesmo de ser completado. As 2 ficaram sentadas juntas no pavimento frio me olhando. Não havia ódio naquele olhar. Havia algo muito mais complicado, uma súplica silenciosa de que eu fosse diferente delas, de que a filha que tinham descartado fosse capaz de um gesto que elas nunca tinham sido capazes de oferecer. Dei as costas, subi os degraus, abri a porta de mogno. Fechei atrás de mim. O silêncio dentro daquela casa era de outro tipo. Não o silêncio do medo ou da vergonha, mas o silêncio de um lugar que finalmente tinha encontrado seu lugar correto no mundo. Meu lugar. Fui para a cozinha. Encontrei uma garrafa de vinho que meu pai tinha aberto na manhã anterior e ainda não tinha terminado. Peguei uma taça. Servi com cuidado. Caminhei pelos corredores devagar, tocando as paredes com as pontas dos dedos, deixando que a história de tudo aquilo pousasse sobre mim de uma forma diferente de como sempre tinha feito. Não com peso, com pertencimento. Abri as portas francesas que davam para o jardim dos fundos. O sol de novembro batia na grama com aquela luz específica de meio da manhã, dourada e honesta. Fiquei parada ali, taça na mão.
respirando o ar frio que cheirava a terra molhada e folhas secas. Pensei no que tinha custado chegar até ali. Não o dinheiro. Esse tinha sido a parte mais simples. Pensei nos anos de silêncio digerido, nas festas de aniversário onde eu ficava na beirada, nas notas boas que ninguém comentava, nas conquistas que desapareciam no ar enquanto a Jéssica recebia o crédito só por existir da forma correta. Pensei na menina que eu tinha sido, tentando durante décadas descobrir o que tinha de errado em mim que me fazia impossível de amar. Não tinha nada de errado. Tinha algo de errado neles. E o problema deles tinha se tornado por muito tempo o meu problema. Até o dia em que decidi que não era mais. Levantei a taça para o céu aberto. Não disse nada em voz alta. Já não tinha nada que precisasse ser dito. Sorri. Não o sorriso polido do jantar. Não o sorriso calculado do escritório. Um sorriso real. Pequeno. Só meu. E fiquei ali de pé na propriedade que sempre foi minha, sentindo pela primeira vez em 33 anos que o espaço que ocupava no mundo era exatamente do tamanho certo. Os meses que se seguiram foram estranhos, de uma forma que eu não esperava. Não porque as coisas tivessem ficado difíceis, mas porque pela primeira vez na vida as coisas estavam ficando fáceis. Meu pai foi indiciado por falsidade ideológica e tentativa de fraude contra a empresa de capital aberto. O advogado dele tentou negociar um acordo. Tentou alegar que tinha sido um mal-entendido emocional de um pai desesperado. O Ministério Público não aceitou. O julgamento foi rápido. As provas eram indiscutíveis. A sentença foi 2 anos em regime semiaberto mais prestação de serviços comunitários. Minha mãe vendeu as joias. Todas elas. Os brincos de esmeralda que ela jurava que tinham sido da avó dela. O colar de pérolas que usava em todas as festas. Os anéis de diamante que guardava num cofre como se fossem investimento. Usou o dinheiro para alugar um apartamento pequeno num bairro que ela costumava atravessar de carro sem olhar pela janela. A Jéssica tentou montar mais uma empresa, dessa vez de consultoria em redes sociais. Durou 3 meses. Ninguém quis contratar os serviços de alguém cuja vida toda tinha sido uma mentira bem documentada. O Fábio conseguiu um emprego como vendedor de seguros, o mesmo trabalho que fazia quando conheceu minha irmã. Só que agora sem o carro importado, sem os almoços caros, sem a ilusão de que era mais do que realmente era. Divorciaram 6 meses depois. Recebi uma mensagem da Jéssica numa terça-feira à tarde. Era curta. "Preciso conversar com você." Não respondi. Ela mandou outra no dia seguinte. "Por favor, só uma vez." Esperei uma semana. Depois respondi com um horário e o endereço de um café no centro de São Paulo. Cheguei antes dela. Pedi um expresso. Sentei numa mesa perto da janela onde podia ver a rua. A Jéssica chegou 15 minutos atrasada. O cabelo, que sempre tinha sido impecável, estava preso num rabo de cavalo simples. A roupa era comum. Calça jeans, blusa branca, nada de grife. Ela parecia menor, não fisicamente, mas da forma que pessoas parecem quando a armadura que usaram a vida inteira finalmente cai. Sentou na minha frente sem dizer nada por uns segundos. Depois falou: "Eu não vim pedir dinheiro." "Eu sei", respondi. "Vim pedir desculpas." Bebi meu café. Esperei. "Eu passei a vida inteira achando que era melhor que você. E não era. Nunca fui." Ela não estava chorando. Não estava dramatizando. Estava só dizendo a verdade da forma mais simples possível. A mamãe e o papai me criaram para acreditar que eu era especial. E eu acreditei. Acreditei tanto que nunca parei para ver o que eles estavam fazendo com você. Coloquei a xícara na mesa. "Você viu", disse. "Você sempre viu. Você só escolheu não fazer nada." Ela acenou com a cabeça. "Eu sei." O silêncio entre nós foi longo, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando não tem mais nada a esconder. "Eu não tô pedindo perdão", ela disse por fim. "Não tenho direito. Só queria que você soubesse que eu entendi. Demorou 30 anos, mas eu entendi." Me levantei. Coloquei dinheiro na mesa para pagar os cafés. "Jéssica", disse, "você vai ficar bem, mas vai ter que descobrir como sozinha.
do mesmo jeito que eu tive que descobrir. Saí do café. Não olhei para trás. Não porque estava com raiva, mas porque aquele capítulo tinha acabado. E eu não lia capítulos velhos. 6 meses depois da sentença do meu pai, a mansão de Campos do Jordão foi totalmente reformada. Contratei um arquiteto que respeitava a estrutura original, mas trouxe luz para dentro daqueles corredores que sempre tinham sido escuros demais. Transformei o escritório do meu pai numa biblioteca. As paredes que tinham sido cobertas por troféus de golfe e fotos dele com políticos agora tinham estantes do chão ao teto, cheias de livros que eu sempre quis ler, mas nunca tinha tido tempo. O quarto que tinha sido da Jéssica virou um ateliê. Eu nunca tinha pintado na vida, mas sempre quis tentar. E o salão onde tinha acontecido aquele jantar de aniversário? Aquele eu deixei vazio. Completamente vazio. Sem móveis, sem decoração. Só o piso de mármore e as janelas enormes deixando o sol entrar. De vez em quando eu entrava lá. Ficava de pé no centro. E lembrava. Não para me punir, para me lembrar de onde eu tinha vindo e de onde nunca mais ia voltar. Meu avô tinha deixado uma carta junto com o testamento. O advogado me entregou num envelope lacrado 3 meses depois que tudo foi resolvido. A letra era trêmula. Ele tinha escrito quando já estava doente. Dizia: Renata, se você está lendo isso, significa que você sobreviveu a eles. Significa que você é mais forte do que eles jamais imaginaram. Eu vi em você desde que era pequena algo que seu pai nunca teve. Dignidade. Não a dignidade falsa que vem de dinheiro ou sobrenome. A dignidade real que vem de saber quem você é mesmo quando ninguém mais vê. Esta casa sempre foi sua. Não porque eu queria puni-los, mas porque eu queria proteger você. Use-a bem. Viva nela com alegria. E nunca, nunca deixe que te digam que você não merece o espaço que ocupa no mundo. Com amor, seu avô. Chorei quando li. Foram as primeiras lágrimas que derramei em todo aquele processo. Não de tristeza, de alívio. Alguém tinha me visto. Alguém sempre tinha me visto. Hoje, quando acordo na mansão de Campos do Jordão nos fins de semana, a primeira coisa que faço é abrir as janelas. Todas elas. Deixo o ar frio da manhã entrar. Deixo a luz inundar cada cômodo. Deixo que a casa respire da forma que nunca pôde respirar quando eles moravam aqui. E então vou para o jardim. Tomo meu café olhando as montanhas. E penso em como é estranho que a vingança que imaginei durante 5 anos não tenha tido gosto de vingança no final. Teve gosto de libertação, porque no final eu não destruí o império deles. Só parei de sustentá-lo. E sem mim para segurar, ele desmoronou sozinho. Como toda ilusão eventualmente desmorona quando você para de alimentá-la. Meu nome é Renata. Tenho 33 anos. E pela primeira vez na vida, quando acordo de manhã, eu sorrio. Não porque conquistei alguma coisa, mas porque finalmente parei de tentar conquistar o amor de pessoas que nunca foram capazes de dá-lo. E descobri que o único amor que eu realmente precisava já estava aqui. O meu. Agora, se você gostou dessa história, clique em inscrever e me conta nos comentários qual parte te deixou de boca aberta. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.